E como é que é, tipo assim, o dia seguinte, assim, à noite? A Depois Copa pra você, é, assim, uma parada que... Não tem dia, é só noite. exatamente, é muito isso. Porque é um sentimento de velório mesmo, assim. né? É muito pesado. Se muito pra pesado. nós, os torcedores... Nossa vida. Então, é muito pesado, porque a sensação é muito ruim, de você estar carregando a nação mesmo, sabe? E a crítica dia depois vem muito pesada também, porque, cara, você é a alegria e a esperança de muita gente, né? Então, a crítica vem muito, muito dura e muito pesada. Mesmo sendo mentira... E como é que... Havia uma pressão, assim, dentro? O sistema em si é cruel, né? É um sistema mesmo, e ele é cruel, porque... Isso que eu contei para vocês, que da noite pro dia eu fiquei famoso, foi na final do Rio-São Paulo. Antes eu era um menino que estava começando ali, promissor. Faz 2 gols numa final, é da noite pro dia. Fica aparecendo sua cara na TV. Da noite pro dia, cara na TV, eu saí para treinar, volto para casa, tinha 5 carros de canal de transmissão em casa, os caras dentro de casa com a câmera, com minha mãe abrindo foto da família e tal. Você fala, cara, que é isso, né, que tá acontecendo? Entendi. E aí, na semana seguinte, você renova o contrato, aí você vai numa festa e as menininhas, todo mundo te reconhece, já sabe quem é. Então, o sistema em si é muito agressivo, é cruel. Mas aí é a convicção dos valores, realmente. E aí vai muito do pilar daquilo que os pais fundamentaram com as minhas experiências que eu tive com Deus, sabendo que aquilo realmente era o correto. E aí você vai para briga nessa convicção. Fala, cara, eu tô convicto daquilo que eu creio realmente. E aí vão aparecendo e surgindo situações. No começo, a orientação era, cara, não mistura religião com futebol. Ah, é? Nas entrevistas não fala, não mistura. Isso orientação de quem? Dos clubes? De clube, de assessor de imprensa, de até mesmo de, às vezes, jornalista que chega para fazer uma entrevista, já fala antes e tal. Eu falei, cara, tá bom, faz sentido, legal. Sim. Com um mês, falei, cara, tem jeito. Eu tô deixando de falar de quem eu... Não é a religião que eu tô falando de quem eu sou, dos meus princípios, dos meus valores, não tem como. Então, e aí você vai aprendendo a lidar com essas situações. E você vai aprendendo que você tem voz, né? Você vai aprendendo que você tem voz, e assim, você vai aprendendo que muitas vezes, que em tudo você vai ser criticado. Então eu falava, cara, eu falo de Jesus, sou criticado. O cara que sai pra noite é criticado. O cara que não sai também é criticado. Acho que eu vou escolher pelo que eu quero ser criticado, porque é a minha verdade. E aí, sim, você vai tendo vai aprendendo. E você sofreu muita crítica? Ah, bastante. Bastante. Aquela da camisa. Da camisa do I Belong to Jesus, de fazer gol e levantar as mãos para Deus, né? Eu sempre comemorei com os 2 dedos para cima. Sempre foi, o cara fica comemorando, falando que Deus fez o gol. Em nenhum momento eu falei que foi Deus que fez o gol. Tô aqui apontando e agradecendo realmente por um momento especial da minha vida, por um momento muito legal, uma oportunidade muito boa. E, cara, não vou deixar. Então, sempre tinha. Agora, né, I Belong to Jesus, aí era uma crítica mundial, né? I Belong to Jesus assim, a gente cantava uma música na igreja que o refrão era, eu vou dizer ao mundo que eu sou de Jesus. E, cara, aquilo ficou muito marcado pra mim, assim, falou assim, cara, eu vou dizer ao mundo que eu sou de Jesus. E aí, a primeira vez que eu uso I Belong to Jesus é na final da Copa de 2002. Campeão do mundo. O mundo vendo. Campeão do mundo e já tira. Aí já começam, né? Porque, não é momento, não é hora. Eu falei, cara, tá bom. Desculpa. Não farei mais. E aí eu via cada um fazendo sua manifestação, assim, do jeito que... pacífica, tudo numa boa, né? Eu falei, cara, eu vou... E aí todas as minhas conquistas eu sempre usei I Belong to Jesus. Um dos momentos mais importantes, assim, eu tava com essa camisa e realmente acabou ficando muito marcada, né? Para mim, realmente foi muito, muito especial. Mas foi um pouco disso que eu entendi. Falei, cara, tô fazendo uma coisa aqui que não é errado, não é nada. Estou celebrando realmente o Deus que eu creio e acredito e amém. E assim, uma curiosidade em relação a isso, assim, você sempre também, você falou das críticas, mas e o positivo? Chegava para você? Bastante. Testemunhas. Demais, cara. Muito legal. Sim, porque no final eu não tenho ideia e noção de até onde chega. Então, cada vez que eu escuto um testemunho, para mim é muito legal. Porque te dá, assim, ânimo mesmo de continuar, de fazer. Então, às vezes, uns que são mais legais é de Oriente, né? E, às vezes eu encontro chinês, fui gravar uma propaganda recente agora.
E o chinês chegou para mim e falou assim, cara, eu comecei a ler a Bíblia porque Olha eu via isso. você comemorando e apontando os Deus, tá a brincando, mão para cara. cima e eu quis saber por que faz você isso? apontava a mão para cima. Cheguei até Jesus, cheguei até a Bíblia e hoje eu estudo Ó. a Bíblia através disso. Então isso é doideira. muito Sim. legal, porque você, cara, não tem ideia, né, de aonde chega e o que chega. O Sim. cara se interessou por eu levantar as mãos para o céu. Então, realmente é semear da forma que a gente puder. É uma baita oportunidade, É. né? Mas eu acho que essa questão da ficar famoso, você falou, né? Ficou famoso da noite pro dia, aí vai no lugar, as menininhas, ajuda o fato de você ser feio, né? Também. Tem uns caras que você não pode aparecer na mesma câmera que ele, né? Coloca só separado. Corta. Sempre corta, por favor. Agora, você teve todas as... Assim, se você colocasse o momento mais emocionante assim, de todos, foi qual? Momento campeão do mundo 2002, campeão da Champions e melhor jogador do mundo. Foi os momentos Esses mais... são os 3 momentos mais marcantes. E assim, qual foi o né? momento mais difícil de todos? Mais difícil são 3 derrotas. 2005, final da Champions, Milan, Liverpool em Istambul. A gente estava ganhando de 3-0 e perde o jogo. Copa de 2006, jogo contra a França. E 2010, jogo contra a Holanda. Sim. Então são 3 momentos bem difíceis da minha carreira. 10 doeu, mas 2006 é inexplicável, né? Cara, a gente pode ficar aqui lamentando um tempo, chorando, porque Aquela seleção não realmente... 2 momentos muito especiais, assim, porque 2006 é essa seleção que... Talvez não agora, até porque é pouco recente, mas acredito que para frente vão falar como uma das melhores seleções que teve, cara. com certeza. Assim, Brasil, de talento ali, aquela seleção era muito talentosa, muito talentosa. E aí entra naquilo que a gente estava falando um pouco no começo, né? Você pega outras seleções também extremamente talentosas. A gente perdeu para uma França que era o Zidane, era o Henry, era o Thuram, era o Trezeguet, era uma seleção Foi muito uma forte. zebra, né? Não foi uma zebra, mas sim, você fala, a gente poderia ter Você ido ter mais condição longe, de né? ganhar. Tô brincando. Muito. E como é que é, tipo assim, o dia seguinte, assim, à noite? A Depois, Copa, pra você, assim, uma parada que... Não tem dia, é só noite. Exatamente, é muito isso. Porque é um sentimento de velório mesmo. Assim, né? É muito pesado. Se Muito pra pesado. nós, os torcedores... Nossa né? vida. Então, é muito pesado, porque a sensação é muito ruim, de você estar carregando uma nação mesmo, sabe? E a crítica dia depois vem muito pesada também, porque, cara, você é a alegria e a esperança de muita gente, né? Então, a crítica vem muito, muito dura e muito pesada. Então, é por algum tempo pesado, é difícil. Esse ano, quando o Brasil perdeu, né? O Davi, o filho, tem 10 anos, ele tirou a camisa, jogou no lixo. Eu nunca mais torci. Fica tranquilo. E ele focou Daqui a 4 anos você tá de volta E ele aí. focou no Marquinhos. Né? Ah, ele odiava o Marquinhos. Não, Ele é acabou demais, jogando. cara. Vi meus filhos chorando também, cara, dá uma dó, é muito triste, É muito pesado. O Brasil leva muito a sério. Né? Muito a sério. A Poxa Copa vida. é muito emocionante. E às vezes perde com uns países e você fala, não é justo, você já é primeiro mundo. Você já tem tudo. Se a gente ganhar no Se a gente esporte, ganhar no né? esporte, Nossa alegria, pô. Agora, a minha pergunta é